Passemos então aos casos obrigatórios de objeto direto preposicionado. Caso 1, obrigatório, também vocês podem me questionar. Peraí, Claudinha. Obrigatório, quando a preposição é obrigatória, é objeto indireto, não é assim? Sim. Mas isso se for exigido pelo verbo, se essa preposição for exigida pelo verbo. Aqui nós veremos motivos, casos nos quais a preposição vai existir, mas não por exigência do verbo, eu insisto nisso, ok? Primeiro caso, evitar ambiguidade, que é o famoso duplo sentido. Por exemplo, quando o verbo inicia a frase e depois vem o objeto direto e sujeito, às vezes a gente pode ficar em dúvida. Qual é o sujeito, qual que é o objeto, principalmente se nós tivermos dois substantivos na frase. Qual substantivo é o sujeito, qual substantivo é o objeto? Isso quando o verbo inicia a frase. Por exemplo, devorou o leão o caçador. Então tá, gente, quem devorou quem? O leão devorou o caçador ou o caçador devorou o leão? Concordo que do jeito que está aqui não tem como saber. Devorou o leão o caçador. Quem devorou quem? Quem foi devorado por quem? Bom, tem duas maneiras de corrigir isso, né? Tirar essa ambiguidade. Ou nós deslocamos o sujeito para antes do verbo, suponhamos que nós queiramos que o leão seja sujeito. É simples, é só deslocar. O leão devorou o caçador. Suponhamos que nós queiramos que o caçador seja o sujeito. Ô Claudinha, é só deslocar, né? Não. O caçador devorou o leão. Tá, mas e se eu quiser marcar o sujeito e marcar o objeto sem deslocá-los, sem retirá-los da posição em que eles se encontram na oração? Uma maneira de fazer isso é criar um objeto direto preposicionado, usando-se a preposição para indicar qual deles que a gente quer que seja o objeto direto. Então, se eu quero que o objeto direto seja o leão e, consequentemente, o caçador seja o sujeito, a gente coloca a preposição a no substantivo leão. Devorou ao leão o caçador. Nesse sentido, o caçador transforma-se no sujeito e o leão é o objeto de devorar, sendo, portanto, o objeto direto. Por quê? Quem devora, devora. Quem ou o quê? Tá vendo? Devorar é VTD. Então, essa preposição aqui em ao leão não é por obrigatoriedade ou necessidade do verbo. É para que nós precisávamos marcar um dos dois com a preposição para evitar ambiguidade. Eu já tinha explicado isso e estou resgatando. Se nós quisermos que o caçador seja o objeto e o leão seja o sujeito, a preposição vai para o caçador. Nesta frase, devorou o leão ao caçador, o leão se transforma no sujeito, evidentemente o caçador, o objeto direto preposicionado.